Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui com o canal do André Marsiglia, todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Se incriminar ainda mais no caso do Banco Master. Essa é mais uma da coluna do Lauro Jardim de hoje, dia 8 de março, domingo no Globo. Eu vou ler com você a coluna dele, vou explicar o que está acontecendo, mas posso te antecipar. Dessa vez, o Moraes parece que se ferrou sozinho. Eu sou André Marsiglia, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, venham fazer parte do nosso canal, deixa o joinha, clica no like, assim o vídeo roda mais, é mais distribuído, e considere se tornar membro da nossa nova comunidade, a Bússola. Entra na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link, clica nele e descubra tudo sobre a Bússola, a nossa nova comunidade. Venha fazer parte. Muito bem, diz a coluna do Lauro Jardim o seguinte, o título da coluna é: pelo sim, pelo não, Xandão trocou o número do seu celular. E não foi agora, meus caros. Em 9 de fevereiro, portanto, há um mês, o pouco menos, diz o Lauro Jardim, antes de suas complicações com as ligações telefônicas com o Daniel Vorcaro, ou seja, um mês antes de tudo que nós estamos vendo agora, de ter sido pública a relação dele, as conversas dele com o Vorcaro, o Alexandre de Moraes trocou o seu número de celular. Bom, isso quer dizer, e é sério, né, que o Moraes provavelmente... Bom, ele é ministro da Suprema Corte, não tem como acreditar que o Moraes não sabia que essas conversas supostas, vamos colocar, conversas com o Vorcaro iam parar na imprensa. Tá claro, óbvio para todo mundo. E se ele sabia que existiam as conversas, sabia que ia parar na imprensa. E ele, então, troca o número do celular. Para quê, Moraes? Para que você trocou o número do seu celular? Não é o celular que ele trocou, hein? Coisa que a gente faz quando sobra um dinheirinho. Ele trocou o número. Por quê, Moraes? Tá com medo? Trocou o número por medo? Medo de quê, Moraes? Será que estava com medo da imprensa ter acesso às suas conversas com o Vorcaro e você sabia que isso ia acontecer? E receava que a imprensa confrontasse o número do seu celular com o número das conversas que vazaram? E agora, Moraes, como é que você vai explicar isso aí? Você vai enfiar outra nota na imprensa para ser desmentido de novo? Mais uma notinha na imprensa. Veja que a nota que ele fez dizia, não negava a conversa, né? Dizia, não era esse número, não era nesse momento, nesse horário. Então a nota do Moraes já dava um pouco a entender o que ele tinha feito, que era trocado o número do próprio celular. O que é incrível nessa história toda é que o Moraes parece que, enfim, vai querendo apagar os rastros, e ao apagar rastros fica pior ainda. É que nem o desenho, que você vai apagar o desenho, borra, vai ficando pior cada vez que você tenta consertar. É isso e é pior que isso. O Moraes, se estivesse, o Moraes que está no centro desse furacão, no olho do furacão, se estivesse sendo julgado pelo Moraes que existiu e que vimos durante os últimos 7 anos, talvez o Moraes já estivesse preso. Se o Moraes estivesse sendo julgado pelo Moraes, o Moraes já estava preso preventivamente por crime de obstrução da justiça. Ou, no mínimo, teria os seus celulares apreendidos numa busca e apreensão, que ele determinou muitas vezes, inclusive sem pedido da Polícia Federal e sem contato com o Ministério Público. Como ele fez com diversos réus do dia 8 de janeiro, como ele fez com o caso de Roma, como ele fez com aqueles empresários que estavam no grupo de WhatsApp e tantas outras vezes. Inclusive com a Débora do Batom. Com a Débora do Batom, para vocês terem uma ideia, meus caros, ele chegou a dizer em julgamento que ela ter apagado mensagens mostrava que ela era culpada e que ela tinha desprezo pelo Poder Judiciário. E você, Moraes, tem o que agora ao agir assim? Tem desprezo por quem? Certamente por nós. Olha, dois pesos, duas... Não só frequentava a mansão do Vorcaro em Trancoso, mas de que ele pode ser o figurão do alto escalão do Poder Judiciário gravado em vídeos por Vorcaro, no famoso Cine Trancoso. Então senta na cadeira, prepara a sua pipoca e vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora.
Vamos primeiro começar com o contexto. Muita gente chama o Vorcaro de o Jeffrey Epstein brasileiro. E não é por menos, gente. Quando o escândalo do Banco Master explodiu, imediatamente a imprensa foi tomada com relatos do medo e da apreensão da classe política, dos poderosos de Brasília, um medo dos conteúdos do celular do Vorcaro. Mas não é só porque o celular do banqueiro poderia revelar crimes, não. Era muito pior do que isso. É porque esses poderosos morrem de medo de serem expostos em gravações comprometedoras feitas durante as festinhas do Vorcaro. Vem comigo ler aqui essa coluna da Thaís Oyama do jornal O Globo. Embalos de Vorcaro em Trancoso mostram arte de agradar o poder. As gentilezas do agora ex-banqueiro, segundo reportagem da Folha de São Paulo, incluíam festas em Trancoso, São Paulo, Nova York e Lisboa. Já vou ter contado em Lisboa. Com caviar à farta e celulares deixados à porta, eram regadas a Macalãs e Petros, repletas de beldades croatas, russas e ucranianas, trazidas da Europa em jatinhos para alegrar os convivas. As festas em Trancoso, em especial, despertaram o interesse do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Sim, gente. As festinhas do Vorcaro viraram alvo de uma representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. E é aí que a coisa fica interessante, porque nessa representação foram juntadas algumas provas e informações que esquentaram ainda mais o debate em relação a esses eventos aí do Vorcaro. E aí que eu quero trazer para vocês uma dessas provas, uma coleção de prints e WhatsApp de uma mulher que, coincidentemente ou não, locou a sua casa para Vorcaro lá em Trancoso e aí ficou furiosa com o que ele fez lá. Nós não sabemos ainda se essa é a mesma mansão de 300 milhões de reais lá em Trancoso em que Vorcaro alugava e levou o Moraes. Mas essa é uma das casas do tal do Cine Trancoso. Olha aqui comigo essa reportagem da Folha de São Paulo. Como eram as festas de Vorcaro com autoridades? Eventos viraram alvo de pedido de investigação. Olha aqui, ó. O Vorcaro encheu a minha casa de putas, diz aqui a locadora reclamando. Ele, amigos e muitas putas. Desde antes de ontem, reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior, escreveu a Sandra ao corretor no dia 5 de outubro de 2022. Era a véspera do aniversário de Vorcaro. Segundo ela, eram mais de 30 pessoas quando acertado no contrato limitava o número a 20. Nas mensagens, Sandra afirmou que Vorcaro contratou um conjunto de pagode com música alta, chamando a atenção de vizinhos, da polícia local e ambiental. O Vorcaro, gente, encheu a minha casa de putas, foi o que ela disse. Pois é, né, gente? Eu acho que depois dessa palavra da dona, não precisa dizer mais nada. Só que a Folha de São Paulo, ela deu mais alguns detalhes a respeito dessas moças que o Vorcaro contratava. Pessoas que dizem ter presenciado tais encontros fechados ou ouvido relatos de quem testemunhou, afirmam que os convidados eram recepcionados por mulheres descritas como modelos. São recorrentes as histórias de que, em algumas das festas, várias mulheres chegavam de jatinho a partir da Europa. As descrições não são precisas, citam croatas, ucranianas e russas. A questão é que não falavam português, e se criou a narrativa de que essas estrangeiras eram escolhidas porque, além de belas, não seriam capazes de entender o conteúdo das conversas nessas reuniões. Gente, a sacada do Vorcaro aqui não era apenas contratar lindas mulheres para entreter seus convidados poderosos. Ele contratava modelos europeias que não sabiam falar português, que não reconheceriam os figurões presentes caso elas fossem chamadas a depor depois, caso fosse feita alguma investigação sobre quem frequentava essas festas, o que se fazia nessas festas. Foi uma jogada inteligente, de mestre, digna aí de agência de espionagem russa KGB, que era famosa por se especializar em espionagem sexual, aquela em que o sexo é a principal moeda de troca na obtenção de inteligência, segredos de Estado e na realização de chantagem. Agora que você já entendeu o modus operandi aí do Vorcaro e as várias evidências de como que ele organizava suas festinhas, vamos voltar aqui para a coluna da Thaís Oyama para o relato em primeira mão que parece apontar para Moraes, quando nós colocamos todas as peças juntas. Olha aqui, ó. Naquela peça lá do Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União, ele pede ao tribunal que descubra que autoridades federais frequentavam a casa de Trancoso, já que o envolvimento delas com Vorcaro poderia representar um risco para a confiança nas instituições públicas. Vorcaro destaca
Furtado, o subprocurador junto ao Tribunal de Contas, ele destaca que um dos convidados ao Cine Trancoso afirmou à revista Liberta ter assistido a um vídeo da festa, presta atenção, estrelado por figura de alta relevância do Poder Judiciário. Um pica das galáxias, na descrição citada pela revista e reproduzida no documento aí pelo subprocurador. Quem que seria esse pica das galáxias do Judiciário? Nós não sabemos, mas é certo que se você usar esse termo, a maioria dos brasileiros vai pensar em uma pessoa só, Alexandre de Moraes, que tem sido reconhecido como o ministro mais poderoso do STF desde pelo menos 2019, quando ele assumiu o inquérito das fake news. Gente, isso sozinho é um indício de sobre quem que essa pessoa estava falando. Eu já vou te falar mais, não é só isso, mas antes, Deltan, por que isso aí é importante? Você está agora fazendo fofoca? Não, gente, isso aqui tudo é importantíssimo, porque se isso tudo é verdade, e se Vorcaro usava isso para chantagear autoridades, nós teremos aqui um ministro poderoso do STF nas mãos, na palma da mão de um banqueiro que poderia fazer gato e sapato dele, a ponto até de, sei lá, no dia da prisão desse banqueiro, pedir para o ministro bloquear a prisão, né? Cara, é só uma suposição aqui. Mas isso mostra como que esse assunto é de interesse público. Mas há mais. Fala, meu pessoal. Moraes frequentou a mansão de Vorcaro em Trancoso e aponta jornal. Imóvel de 40 mil metros quadrados, 12 suíte e 5 bangalos. Jennifer Ribeiro, dia 8/3/2026, às 12h55. As relações entre o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro não seriam registradas as mensagens trocadas no dia 17 de novembro de 2025, horas antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez, segundo coluna do Lauro Jardim no jornal Globo. Além de frequentar a mansão do ex-banqueiro avaliada em 36 milhões em Brasília, Moraes também teria conhecido a casa de 300 milhões de Vorcaro alugava em Trancoso. Imóvel tem 40 mil metros quadrados, 12 suítes, 5 bangalos. Autoridades dos 3 poderes, incluindo procuradores e juízes, já participaram de eventos promovidos no local. Durante a estadia do dono do Banco Master e das reclamações eram frequentes, principais pelas músicas altas e quantidade de pessoas na casa. Então, essa é a notícia, pessoal. Usa de Moraes aí Moraes aí vai estar procurando outro escritório de advocacia, porque a esposa de Moraes aí deve estar o problema agora da vida dele. Não vai ser a direita, não vai ser o pessoal querendo ter liberdade de expressão. Agora vai ser a luta com a esposa dele, com esses problemas de orgia que ele estava tendo, putaria e muitas coisas aí envolvidas em seus esquemas que foi à tona. Eu aposto que a esposa de Moraes não sabia disso e ela vai ficar sabendo, já tá sabendo, né? Que o negócio deve esquentou demais na casa de Moraes.